A vara de Moisés transforma-se em cobra. Êxodo capítulo 4, versículos de 1 a 9. Então respondeu Moisés, e disse: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança na terra. Ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão, e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: Põe agora a tua mão no teu seio. E, tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: Torna por a tua mão no teu seio. E tornou a colocar sua mão no seu seio, depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua carne. E acontecerá que, se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio, e as derramarás na terra seca, e as águas, que tomarás do rio, tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Moisés não acha que os egípcios irão crer que ele foi visitado por Deus, e para que isso ocorra, Javé pede a ele que realize alguns truques dignos de mágicos de auditórios, transformar uma vara em cobra, uma mão sadia em leprosa, e água do rio em sangue, etc. Um espetáculo para impressionar os espectadores presentes, algo realmente incrível, porém apenas artifícios, para a mente e os olhos admirados, mas nem de longe, nenhum deles poderia ser considerado ato relacionado a uma divindade. A vara mágica e os seus efeitos. Jó capítulo 9, versículo 34. Tire sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. Em Lamentações, capítulo 3, versículos de 1 a 2. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas, e não na luz. Davi disse em Salmos capítulo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Davi nunca teve paz em seu reinado, quando não estava em guerra, Javé lhe promovia uma. E depois de tanto ser utilizada por seu povo, Javé resolve destruí-la, em Zacarias capítulo 11, versículo 10. E tomei a minha vara graça, e a quebrei, para desfazer o meu pacto, que tinha estabelecido com todos os povos. Moisés e Arão falam ao faraó. Êxodo, capítulo 5, versículos de 1 a 3. E depois foram Moisés e Arão, e disseram a faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir, o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. O Deus hebreu exigia esses sacrifícios, apenas para manter o seu povo submisso às suas vontades. Existiriam outros motivos? É certo que Moisés e seu povo tinham mais medo que adoração pelo seu Deus, pois não conseguiam se livrar de sua dominação. O Deus hebreu é sanguinário e vingativo. Ele exige rituais de sacrifício em sua homenagem e não poupa nem mesmo o povo que escolheu como seu. Javé ensina truques a Arão e Moisés. Êxodo capítulo 7, versículo de 9 a 12. Quando o faraó vos falar, dizendo: Fazei vós um milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara, e lança diante de faraó,
e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara, e lançou Arão a sua vara diante de Faraó, e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. O Senhor Javé se utiliza de truques e magias para impressionar ou amedrontar os egípcios. Truques estes, que se revelaram já conhecidos pelos mágicos egípcios, que os repetiram de imediato e sem dificuldades. Porém, aparentemente a serpente utilizada no truque por Moisés e Arão era canibal e devorou as cobras criadas pelos magos egípcios. As 10 pragas do Egito. A primeira praga. As águas transformam-se em sangue. Êxodo, capítulo 7, versículos de 19 a 25. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma a tua vara, e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e Arão levantou a vara, e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó, e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue, e os peixes, que estavam no rio, morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó, e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio, para beberem água, porquanto não podiam beber da água do rio. Assim se cumpriram 7 dias, depois que o Senhor ferir o rio. O Senhor afligiria os egípcios com 10 pragas, ou como ele mesmo diria, maravilhas. A primeira foi transformar todas as águas utilizadas pelos egípcios em sangue. Para isso, novamente se utiliza de Moisés e Arão, e de sua varinha mágica, pois era necessário eles tocarem a água com a vara do Senhor para que o milagre acontecesse. Novamente é realizado um truque, já que os magos do Egito também puderam repetir tal façanha. A contaminação das águas era no nível da superfície, e não das fontes, ou das nascentes que formavam o rio Nilo. Pois os egípcios cavaram poços e obtiveram água de boa qualidade, ideal para o consumo. A praga das rãs. Êxodo, capítulo 8, versículos de 1 a 5. Depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará rãs, que subirão e virão à tua casa, e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e às casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, e às tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão com tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. A segunda maravilha, ou melhor, praga, foi a das rãs. Ora, esse truque é muito óbvio. Na verdade, o que Javé anunciou foi a consequência do seu primeiro ato, a transformação das águas em sangue. Dessa forma, as rãs e os sapos, como animais anfíbios, fugiriam das águas irrespiráveis para a terra em busca de oxigênio, em grande número, se tornando uma praga incontrolável nas ruas e casas de todo o Egito. Êxodo capítulo 8, versículos de 6 a 15. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e Arão, e disse:
rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei ir o povo, para que sacrifiquem ao Senhor. E disse Moisés a Faraó, digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, e pelos teus servos, e por teu povo, para tirar as rãs de ti, e das tuas casas, e fiquem somente no rio? E ele disse, amanhã. E Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas casas, dos teus servos, e do teu povo, somente ficarão no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios, e nos campos. E ajuntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Novamente, é dito, que os magos egípcios realizaram o mesmo truque, o que não exigiria nenhum dom sobrenatural, já que os sapos sairiam por conta própria, forçados pela impossibilidade de viver nas águas transformadas em sangue, ou em algo que assemelhasse ao sangue, e que não permitia a vida em seu interior. Como alguma espécie de veneno que tingia as águas de vermelho, ou concentração excedente de algum tipo de alga, como a maré vermelha, mortífera para outras espécies que viviam no rio. Diante da situação insuportável em que se encontrava, o Faraó chama Moisés e Arão, e suplica-os para que tire essa praga de cima dele e de seu povo, prometendo-lhes a liberdade do povo de Israel. O próprio Faraó ingenuamente determina o dia seguinte, para que o Deus de Moisés e Arão realize a retirada das rãs. Prontamente, eles se dispuseram a solicitar esse pedido ao seu Deus. É bem lógico que não houve interferência nenhuma do Senhor para que as rãs morressem no dia seguinte, já que elas sendo animais de pele sensível ao calor e aos raios solares escaldantes da região, e não podendo se proteger na umidade de lagos e lagoas ou rios, a morte seria certa em poucas horas. Como de fato aconteceu, elas morreram e facilitaram a realização da praga das moscas. A praga dos piolhos. Êxodo, capítulo 8, versículos de 16 a 19. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a tua vara, e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, e Arão estendeu a sua mão com a sua vara, e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos, nos homens e no gado, todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó, isto é dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Aparentemente, desta vez o Senhor parece realizar um verdadeiro milagre. Mas, se analisarmos bem a situação, veremos que é bem favorável para o surgimento de uma peste de piolhos, devido à impossibilidade de se fazer a higiene das pessoas e dos animais, já que a água estava escassa, com a transformação de uma boa parte em sangue. Desta vez os magos não puderam repetir a façanha, o que os levou a se renderem e se considerarem derrotados na disputa entre eles e o Senhor Javé. A praga das moscas. Êxodo capítulo 8, versículos de 20 a 24. Disse mais o Senhor a Moisés, levanta-te, pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, eis que ele sairá às águas, e dize-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas. E as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo, amanhã se fará este sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida destes enxames.
Novamente é previsível essa nova promessa de envio de praga. Diante de tantas rãs mortas, peixes e plantas aquáticas apodrecendo, as águas apodrecidas e piolhos, que feriram as cabeças dos egípcios, expondo feridas. É mais que lógico afirmar que essas sejam ótimas condições para o surgimento de uma praga de moscas. Mas, como ele separaria os dois povos, fazendo com que a praga só atingisse os egípcios? Provavelmente porque os israelitas não moravam tão próximos aos egípcios, mas sim em Gósen, a terra de Ramessés, cidade dada a eles pelo faraó de José. Holocausto em terras egípcias. Êxodo, capítulo 8, versículos de 25 a 27. Então chamou o faraó a Moisés e Arão, e disse: Ide, e sacrificai a vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam, eles. Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. O faraó, diante de tanto terror e sofrimento, faz uma proposta a Moisés e Arão: que eles sacrifiquem ao seu Deus na própria terra do Egito. Moisés, porém, rejeita a oferta, pois considerou o local inapropriado para o sacrifício. Além de toda a situação criada pelas pragas que tornou a região imunda, teriam as características naturais dos egípcios, que era, para eles, um povo impuro. Além disso, Moisés temia a reação do povo egípcio, que consideraria o sacrifício um desaforo, e pretendia agradar ao seu Deus totalmente, realizando o ritual de sacrifício da maneira determinada pelo Senhor Javé. A retirada das moscas. Êxodo, capítulo 8, versículos de 28 a 32. Então disse Faraó: Deixar-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que, indo, não vades longe, orai também por mim. E Moisés disse: Eis que saio de ti, e orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos, e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó, e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos, e do seu povo, não ficou uma só. Mas endureceu o Faraó ainda esta vez seu coração, e não deixou ir o povo. O Faraó novamente reconsidera, e novamente impõe condições. Ele permite a ida ao deserto para o sacrifício, mas impôs que o povo israelita só poderia se afastar uma pequena distância, demonstrando temer que esse povo aproveitasse o momento para fugir, e solicita orações em seu favor. Moisés pede ao Senhor que as moscas sejam eliminadas do meio dos egípcios, o que ocorre no dia seguinte. Era preciso um tempo para que algo fizesse efeito e realizasse a tarefa extraordinária de eliminar todas as moscas de uma só vez, como um pesticida jogado no ambiente, que precisasse de horas para que se chegasse ao efeito desejado: a morte de todas as moscas. A mão do Senhor atua sobre o gado dos egípcios. Êxodo, capítulo 9, versículos de 1 a 7. Depois o Senhor disse a Moisés: Vai a Faraó, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima.
E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum, porém o coração de Faraó se agravou, e não deixou ir o povo. O Deus de Israel procura de toda forma intimidar o Faraó. Desta vez, aniquila todo o gado dos egípcios, poupando de maneira incrível dos israelitas. Novamente é necessário o período de um dia para tal feito. Quais seriam as maneiras imagináveis para que tal coisa seja feita? 1. Algo contaminado que somente o gado dos egípcios consumiria, como água, ração, pasto, etc. 2. Alguma peste bovina específica da raça criada pelos egípcios. 3. Uma ação realizada durante a noite, um massacre com a utilização de algum instrumento, como uma aplicação injetável de um veneno mortal em cada animal. A praga das úlceras. Êxodo, capítulo 9, versículos de 8 a 12. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: tomai vossas mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna. Que arrebente em úlceras, nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno, e puseram-se diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés, por causa da sarna, porque havia sarna nos magos, e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Javé novamente faz uso de um utensílio, nesse caso, cinzas, para realizar mais uma de suas maravilhas. As cinzas foram usadas apenas como um artifício, na verdade ela seria também, como as outras pragas, consequência da morte dos seres dos rios. Parece inaceitável que um ser tão poderoso se detenha em uma disputa com um simples mortal para proteger um povo ao qual escolheu. As ameaças de Javé. Êxodo, capítulo 9, versículos de 13 a 19. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, e põe-te diante de Faraó, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo, para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Mas, deveras, para isto te mantive, para mostrar meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te exaltas contra o meu povo, para não deixar ir. Eis que amanhã por este tempo farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado, e tudo o que tens no campo, todo homem e animal, que for achado no campo, e não for recolhido a casa, a saraiva cairá sobre eles, e morrerão. Javé faz novamente ameaças, e afirma que ainda não executou o Faraó definitivamente, porque queria os louros do reconhecimento. Mas, deveras, para isto te mantive, para mostrar meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. A ameaça de uma chuva de granizo nunca vista no Egito se concretizará, pois novamente o Faraó não cede. Para que saibas que não há outro como eu em toda a terra, estaria o Senhor Javé referindo-se ao fato de não haver nenhum outro ser na terra, igual a ele. Por que não fez esse comentário em relação a todo o universo? Afinal, existem outros seres que não são originários da terra, como os anjos. Ele estava se comparando aos seres humanos ou a outros deuses, que habitariam ou visitariam a terra. A praga da saraiva.
Êxodo, capítulo 9, versículos de 22 a 28. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo, na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva, e fogo misturado entre a saraiva, tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito desde que veio a ser uma nação. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão, e disse-lhes: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Sempre que há necessidade de que ocorra alguma ação do Senhor Javé, também se faz necessário que Moisés utilize a vara. Javé tinha o controle sobre as nuvens, e era capaz de produzir chuva e granizo, de forma localizada. Isso realmente é um feito incrível, porém não podemos dizer que esse milagre seja algo restrito a um ser divino, pois o homem, hoje em dia, já domina técnicas de controle do tempo e consegue produzir chuva, neve, terremoto e tsunamis. Graças à apropriação indevida de patentes de vários incríveis inventos, de um gênio austríaco não muito conhecido, e menos ainda reconhecido, Nikola Tesla. Moisés se mostra ao Senhor fora da cidade. Êxodo, capítulo 9, versículos de 29 a 35. Então lhe disse Moisés: em saindo da cidade estenderei minhas mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó, da cidade, e estendeu as suas mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva, e a saraiva, e os trovões, pecou ainda mais, e endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Foi preciso que Moisés fosse a um local que pudesse ser visto pelo Senhor, e elevasse suas mãos. Não bastaria um pedido, ou súplica, em um local fechado, ele teria que sair da cidade e provavelmente ir para um monte, ou algum setor mais alto, para que Javé o avistasse e atendesse ao seu sinal, cessando a chuva de granizo. Moisés estava com a sua vara mágica, teria ele acionado algum botão em seu controle remoto. E os gafanhotos cobriram a face da terra. Êxodo, capítulo 10, versículos de 12 a 13. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia, e toda aquela noite, e aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. É claro que esse não é novamente um milagre, mas sim, um grande feito de difícil explicação. Porém, o fato de o Senhor novamente se utilizar de artifícios para realizá-lo, a vara de Moisés, o vento oriental e o período de um dia, nos revela a natureza da realização de tal artimanha. Ou seja, esse não foi um ato obtido através de uma ação de forças ou poderes divinos, já que não se realizou por sua estrita vontade, mas dependeu de fatores externos. O vento forte direciona a praga de gafanhoto de alguma outra região para as terras egípcias. Êxodo, capítulo 10, versículos de 16 a 20. Então Faraó se apressou a chamar a Moisés e Arão, e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus, e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó, e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todos os termos do Egito. O Senhor, porém,
endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Para que a praga de gafanhotos fosse afastada do Egito, o Senhor novamente se utiliza do tal vento, porém em outra direção. Ele agora vem do oeste, e leva todos os gafanhotos para dentro do Mar Vermelho. A praga das trevas. Êxodo, capítulo 10, versículos de 21 a 23. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. A escuridão enviada por Javé era palpável. É claro que isso não foi um blackout. Essa treva espessa era algo que ocupava os espaços a ponto de forçar as pessoas a manterem-se em seus lugares. Apesar de trazer a escuridão, essa treva não estava relacionada à luz, mas impedia de iluminar os ambientes, exceto os lares dos israelitas. Seria uma nuvem de uma erupção vulcânica causadora dessas trevas. Seria uma tempestade de areia. Em todas essas maravilhas podemos ver algo realmente extraordinário e de difícil explicação lógica. Porém, todos deixam indícios de que foram necessárias atuações de fatores extras, não somente da vontade divina de Javé. Mais uma promessa não cumprida do Faraó. Êxodo, capítulo 10, versículos de 24 a 26. Então Faraó chamou a Moisés, e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas, e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar, para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Novamente, o Faraó faz uma proposta a Moisés que não irá cumprir. Desta vez promete liberar homens e crianças para o grande sacrifício no deserto. Como seriam utilizadas essas crianças nesses rituais? Moisés, no entanto, não aceita a proposta, pois sabe que o seu Deus exige a imolação também de animais em sacrifício e homenagem a ele. Javé anuncia a Moisés a morte de todos os primogênitos. Êxodo, capítulo 11, versículos de 1 a 7. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó, e sobre o Egito, depois vos deixará ir daqui, e, quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça ao seu vizinho, e cada mulher à sua vizinha, joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Também o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante e nunca haverá, mas entre todos os filhos de Israel nem mesmo um cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. O Senhor, Javé, deseja prata e ouro, é claro que não por necessidades econômicas ou ganância, mas por outros objetivos. Quais seriam esses objetivos? Provavelmente devido às necessidades exigidas em aparelhos de alta tecnologia, já que esses metais têm diversas utilidades nesses fins. Agora, prestem atenção na seguinte frase: à meia-noite, eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo primogênito dos animais.
Não seria essa a imagem que simboliza a morte, com sua túnica preta e sua foice passeando pelas ruas do Egito, decidindo quem vai morrer? Javé se aproveita da escuridão da madrugada para realizar seu morticínio enquanto todos dormiam. Marcando com sangue. Êxodo, capítulo 12, versículos de 7 a 13. E tomarão do sangue, e pô-lo em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Para que os israelitas não sofressem perda de seus primogênitos, seria necessário que eles fizessem uma marcação de suas casas de maneira macabra. Espalhariam sangue dos cordeiros nos batentes e vergas das suas portas. Desta forma, a morte pularia as casas dos israelitas. Javé precisaria que as casas dos israelitas fossem identificadas desta maneira para que ele não se confundisse e matasse por engano os filhos primogênitos de seu povo. Porque a exigência de se utilizar sangue nessa marcação seria por causa do cheiro característico do sangue, ao qual o anjo da morte já seria bastante habituado, facilitando a identificação das casas israelitas no escuro da madrugada. Êxodo, capítulo 12, versículo 23. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas, para vos ferir. Quem seria esse destruidor? Javé estaria na companhia de um ser aniquilador, que realizaria a tarefa do assassinato dos primogênitos, o anjo da morte. Ou apenas seria essa uma figura de linguagem para representar a morte? A palavra destruidor, em hebraico é Abaddon, e em grego é Apollyon. Então, vejamos o que é dito em Apocalipse capítulo 9, versículo 11. E tinham sobre si um rei, o anjo do abismo. Em hebreu, era o seu nome Abaddon, em grego Apollyon. Estaria Javé na companhia do anjo do abismo, Satanás? Da mesma forma é dito em 2 Samuel capítulo 24, versículos de 15 a 16. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado, e, desde Dan até Berseba, morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém, para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu,